Então, a gente está em queda dentro do mundo cripto, junto com o mercado internacional também. Ethereum está com uma grande queda de 2%, então vamos dar uma analisada em Ethereum. Então, o Ethereum ele atingiu o seu topo histórico, né? Ele fez o rompimento desse topo histórico. Eu coloquei essa linha de resistência com essa marcação aqui em linha. Então, ela está correta, tá? Então, a gente teve o rompimento sem nenhuma continuidade. A gente tem também essa configuração aqui dentro do indicador, que ele pode mostrar para você automaticamente as linhas de tendência. Então a gente tem as linhas de tendência aqui configuradas, nesse caso aqui em Ethereum que eu estou analisando, em 10. E essas linhas de tendência são as linhas de tendência de alta e as linhas de tendência de baixa, né? Então a gente tem a LTA e a LTB traçando automaticamente. Eu vou demonstrar para vocês agora. Nessa movimentação, a gente tem uma cunha ascendente ou uma cunha megafone aqui dentro dessa movimentação e a gente teve um rompimento para cima e a gente pode estar confirmando esse rompimento nesse momento. A confirmação desse rompimento, isso significa que a gente está formando uma base de preço dentro do tempo gráfico semanal. Então, o tempo gráfico semanal é o mais importante nessa movimentação. Aqui o tempo gráfico diário, ele está buscando por uma base de preço também, só que ele está iniciando um sidebars. Então, dentro dessa movimentação, a gente tem um candle dentro do outro candle. Por enquanto, essa movimentação ela está saudável e a gente está dentro de um canal de alta. A gente teve o rompimento desse canal, não teve nenhuma confirmação, tentou formar a confirmação nesse candle aqui, só que não teve continuidade de alta e ele devolveu tudo e voltou para dentro novamente. E agora, no tempo gráfico de 12 horas, a gente pode observar que a gente está formando uma busca por uma base de preço aqui no tempo gráfico de 12 horas para formar um pivô de alta aqui no tempo gráfico de 12 horas. Essa LTA que está traçada aqui embaixo é do tempo gráfico diário. Então isso significa que ele tende a segurar o preço caso ele venha a ter mais correções. Então a gente pode observar também que aqui a gente teve uma resistência e a gente pode vir eventualmente, se tiver mais correções, vir a testar esse suporte aqui embaixo. O ideal é que ele não venha a testar e a gente forme uma base de preço nessa movimentação aqui. A gente forme uma base de preço e continue subindo. E agora, no tempo gráfico de 4 horas, a gente pode observar que é o mais importante que a gente tem um canal de baixa muito bem apertado. Se a gente segurar acima dessa linha aqui amarela, isso significa que a gente está formando nessa movimentação um ombro, cabeça e ombro. Então, o rompimento da LTB aqui em cima, isso significa que a gente está formando esse ombro, cabeça e ombro. E a gente pode formar um pivô de alta, confirmando esse ombro, cabeça e ombro. Tá? Então, o tempo gráfico de 4 horas é o tempo gráfico mais importante nesse momento. Se a gente tiver correções, a gente pode observar também que a gente pode vir a testar a base aqui do canal. A gente pode vir a testar a base do canal e entrando em nível de sobrevenda. Então basta vir aqui no indicador e adicionar o RSI. O nível de sobrevenda significa que a gente está corrigindo aqui no RSI. E essas linhas aqui que estão mostrando aqui embaixo são o preço entrando em nível de sobrevenda e buscando um melhor preço de compra. E se ele atingir as linhas aqui de cima, significa que ele está ficando sobrecomprado, ou seja, não está bom para comprar. Aqui no tempo gráfico de 1 hora, a gente pode observar que a gente tem uma cunha ascendente nessa movimentação. E essa cunha ascendente ela acabou de confirmar, está tentando confirmar na realidade a busca por essa base de preço. Se ele não conseguir segurar essa base de preço nessa movimentação, a gente pode contar que ele pode vir a testar aqui uns níveis mais abaixo, provavelmente o suporte entrando em sobrevenda nessa movimentação em Ethereum. E agora no tempo gráfico diário, a gente pode observar que a gente está muito longe do sobrecompra e do sobrevenda. Está muito mais próximo do sobrecompra do que o sobrevenda. Então, nessa movimentação, está mais atraente comprar do que vender.
Aqui no tempo gráfico de 12 horas a gente está dividido, né? Se a gente subir, a gente entra em sobrecompra e pode ser que o preço venha atingir níveis mais abaixo e esse RSI consiga subir e vir para cá. Ele pode fazer essa movimentação aqui, dependendo dessa movimentação, se ele subir ou lateralizar, esse RSI ele tende a subir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like.